You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. You're animating print. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô começando mais um vídeo aqui no canal hoje. Vou trazer pra vocês o meu relato de parto. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu queria me lembrar pra falar pra vocês. Vou tentar ser mais objetiva, mas eu confesso que às vezes eu me enrolo muito. Mas vou tentar falar bem rapidinho. Então vamos lá. Meu parto ele foi cesárea e toda a minha gravidez eu pensei, eu queria que fosse parto natural, parto normal. E eu estudei bastante sobre parto natural, mas na hora eu escolhi fazer cesárea. E eu já vou explicar pra vocês o porquê. Dia 8 de fevereiro, ali na madrugada, eu tive dificuldade pra dormir, bastante dificuldade. E aí eu desisti de tentar dormir, fiquei acordada, deitada ali, e de repente eu senti que molhou. Eu tava de short, molhou minha calcinha, molhou meu short, tudo. E aí eu levantei e fui ver o que era. E aí eu já me toquei que não era o tampão, não era... Era a bolsa escorrendo. Não era corrimento, não era xixi, não era nada disso, era a bolsa escorrendo. Saiu só um pouquinho, mas eu já percebi que era. Aí eu fui ali... me limpei, né, troquei de roupa, troquei de short, e aí saiu mais um pouquinho nesse outro short. Aí eu tirei esse short, novamente, me limpei, coloquei um roupão e fiquei só de roupão. Aí eu levantei, saí do quarto, deixei lá meu marido dormindo, e aí eu vim pra cozinha. Eu não tinha lavado a louça da janta, não tinha arrumado a cozinha. Aí eu pensei, bom, como vai ser hoje, eu já vou deixar arrumadinho, né. Levantei, lavei a louça, arrumei comida pra minha cachorrinha no outro dia de manhã, deixei tudo prontinho. E enquanto eu tava fazendo isso, de novo veio mais líquido e aí escorreu tudo na minha perna, no chão e tal. Aí eu terminei rapidão o que eu tava fazendo, fui pro quarto e falei pro meu marido assim que achava que tava na hora de ir pro hospital, né? Porque ia acontecer. Ele perguntou, tá, o que tá acontecendo? E aí eu falei, estourou a bolsa, tá saindo bastante água. E eu tava sentindo uma cólica, como se fosse menstruar. A cólica que eu sinto, né, quando tô menstruada. Que é uma dorzinha, assim, chata no pé da barriga. E era a dor que eu tava sentindo, só que um nível, assim, um pouco mais forte. E aí eu pensei que fosse, né. E ela não ficava constante, ela vinha e ia embora, vinha e ia embora. Aí eu expliquei isso pra ele falou, não, então vamos agora pro hospital. E aí ele levantou, foi se arrumar e tal, eu também fui me arrumar, e a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, eu falei que, né, o que tava acontecendo, que a bolsa tinha estourado e tal. E aí a gente passa por uma triagem, nesse momento o marido fica sozinho ali, e eu fui pra triagem. E ali eles fazem bastante perguntas, até pra saber mesmo se foi a bolsa que rompeu de verdade. Aí eles fizeram um examezinho no coração dele, né, que é... Eles enrolam umas fitas assim na barriga, fazem um exame do coração. Aí eu passei pela médica, ela perguntou o que eu queria, eu falei que queria tentar parto normal. Ela falou, então tá, então vamos fazer o toque. E aí quando eu sentei na maca pra fazer o toque, vazou tudo o resto do líquido, assim. Molhou bastante, molhou meu vestido que eu tava, molhou tudo ali. Daí elas tiveram a certeza, né, que a bolsa tinha rompido mesmo, tinha estourado a bolsa. E aí ela falou, então você já fica internada, né, procedimento aqui do hospital. Se a bolsa rompeu, o bebê vai nascer agora, né, vai nascer hoje, então não tem porquê a gente mandar pra casa, você já fica aqui. Aí ela fez o teste, como é que chama? Pra ver a dilatação do toque, né. E aí não tinha nem, tava 1 centímetro, eu acho. Daí ela falou, isso já era umas 3 horas da manhã. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, se não vir até as 7 da manhã, a gente vai induzir o parto, né, que a gente vai colocar um comprimidinho lá na sua, né, lá embaixo, e aí ele vai fazer com que você comece a ter contrações pra gente poder fazer o parto.
Só que aí eu já não gostei muito, porque eu estudei bastante antes de chegar esse momento. Eu sabia que depois que a bolsa rompe, a gente pode esperar até 48 horas, né? Para o corpo vir com as contrações normais, sozinho, sem precisar de medicação. Então eu tinha muito tempo, não precisava induzir, né? Mas aí, não sei, a gente fica nervosa, sei lá, eu sei que eu obedeci, eu falei tudo bem. Mas não gostei, tipo, não queria induzir. Aí eles fizeram um teste do Covid, fizeram bastante perguntas lá e tal, e aí me levaram para um outro quartinho. Enquanto eu esperava nesse outro quartinho, daí eu troquei de roupa já, coloquei uma touca nos pés, coloquei o avental que eles dão, coloquei touquinha na cabeça e tal. E aí fui pra outra salinha e fiquei esperando. E aí, enquanto isso, meu marido foi resolver a parte burocrática. Foram lá, chamaram ele, pediram os meus exames, pediram a primeira troca do bebê, pediram acho que o bodyzinho, luvinha e tal. E aí ele fez toda essa parte e também já trocou de roupa, porque daí ele também tem que vestir aquelas roupas hospitalares lá, protegidas, né, e tal. E daí ele veio e ficou comigo nesse quarto. Aí a gente ficou, eu não faço ideia, mas acho que 1 hora que a gente ficou ali nessa salinha de espera, onde eu fiquei ali, aquela dor vinha. Tipo, era chata, mas eu não vou dizer assim que, meu Deus, porque eu sei que a dor do parto é pior. A dor das contrações são piores. Eu não tava sentindo contração, eu tava sentindo uma cólica mais forte, assim. E aí a gente ficou ali. E aí, às 6 da manhã, trocou de plantão, tanto de médico quanto dos enfermeiros, da equipe de enfermeiros ali, né? E aí, assim, eu fiz num hospital particular, porque eu tinha plano de saúde, né? E aí você pode escolher em chamar o teu médico pra ele vir ali e fazer o teu parto, mas aí você paga a parte do médico, né? Ou fazer com o médico que tá de plantão. Eu quis fazer com o médico que tava de plantão, até porque não tinha dinheiro pra pagar o que o médico cobra naquele momento ali, né? E também porque eu não queria que o meu obstetra fizesse o meu parto. Não queria. Eu sei que a maioria das pessoas acharia o máximo que na hora acontecesse que o seu médico de plantão fosse o seu médico, né, que acompanhou, mas não foi assim. Só um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue seguir o vídeo assim. Então, eu não queria que fosse o meu obstetra que fizesse o meu parto. E aí, quando trocou o plantão às 6 da manhã, trocou de médico, trocou a equipe de enfermeiros, de repente entrou lá na sala o meu obstetra. E aquilo assim já, tipo, eu já olhei assim pro meu esposo, tipo, eu não queria. Porque ele é uma pessoa muito apressada, muito... Eu acho que não tem problema eu falar aqui, porque eu não vou falar o nome dele, então tá tudo certo. Mas é uma pessoa muito... atropela as coisas, assim, muito apressado. Tanto que ele sabia que eu queria muito parto normal, ele sabia. E inclusive ele sabia os motivos, porque tinha outros motivos, né? Eu queria que fosse normal, porque eu não queria passar depois pela recuperação da cesárea, porque, enfim, tinha outros motivos também que me fizeram querer o parto normal, e ele sabia disso. Mas ele entrou assim na sala, passou por mim, pelo meu esposo, não falou um bom dia, não falou nada, chegou em mim assim com uma cara muito chata e falou assim, tá, tu vai querer parto normal mesmo? Aí eu falei, sim. Aí ele falou assim, tá, então é isso aí, daqui a pouco eu vou mandar teu café aqui, se der 7 horas e ainda não tiver dilatado nada, a gente vai induzir, vamos colocar o comprimidinho ali, já te explicaram como funciona, né, tal. Eu falei, sim, então a gente vai colocar o comprimido ali e vai induzir. E aí ele saiu da sala, simples assim. Aí começou a vir os enfermeiros também, pra ver o sorinho que eu tava tomando e tudo mais, repetiu o exame do coração e tal. E aí veio toda a equipe de enfermeiros e técnicos masculina. Era tudo homem, assim, sabe? E aí eu comecei a pensar e me imaginar na hora do parto. Eu não queria, tipo, isso é uma coisa minha, né? Mas tudo bem. Eu não queria que na hora que eu estivesse lá ganhando meu bebê, com aquele médico todo apressado e com aqueles enfermeiros, tipo, vai, força, tal,
se um deles fosse grosso, assim, não, eu não ia gostar. Então aí eu falei pro meu marido assim, porque eu já fiz outras cirurgias e eu já tive um outro médico que foi muito grosso comigo e assim, eu sou muito sensível, então eu choro muito fácil, então eu sabia que aquilo não ia prestar. Eu não queria que o meu bebê viesse, né, dessa forma comigo ali, vendo aquelas pessoas que talvez não fossem, né, mas que pudessem ser grossas comigo ou porque eu estava muito sensível naquele momento, achasse que foi grossa e aí eu ia ficar muito mal, então eu preferi não. Aí eu falei pro meu marido assim, eu acho que eu quero fazer cesárea. E aí ele já me olhou estranho assim, como assim? Porque eu só falei que queria fazer normal, eu estudei pro normal, não estudei nada sobre cesárea e eu queria normal. Inclusive ele estava sentado nos últimos meses ali e eu estava muito preocupada, queria que ele virasse, porque eu queria o parto normal. E aí lá na hora, assim, do nada eu falei, eu quero fazer cesárea. E aí ele falou assim, tudo bem, é você quem decide, né? Tem que ser o que for melhor pra você, da forma que você se sentir melhor e tal. Aí eu falei pra ele, não dá, eu não vou me sentir bem, eu não vou gostar, não vai rolar. E ele falou, então tá, então chama o médico. E daí eu chamei o médico e aí ele veio. Aí eu falei assim, dá pra trocar, queria fazer cesárea. É impressionante como a cara do médico assim mudou completamente. Eu não sei como é que funciona, se eles ganham tempo ou se eles ganham a mais por fazer cesárea, eu não sei como é que funciona, mas assim, mudou completamente, assim, sabe? Aí ele, dá tempo sim. Aí eu falei, tá, só que às 5h40 eu comi, né? Eu comi umas torradinhas e chá, que como ia ser parto normal, tudo bem eu comer, né? Aí eu comi 5h40 da manhã, e isso já era quase 7. Ele falou, não tem problema, eu vou falar com o anestesista, e a gente resolve, tá tudo certo. E saiu dali todo feliz, inclusive passou pelo meu marido, fez uma brincadeirinha ali e tal. E coisa que antes ele nem cumprimentar a gente, ele cumprimentou, sabe? Enfim. E aí chegou a parte da cirurgia, foi tudo muito rápido. Antes do médico sair eu perguntei, tá, e quando que vai ser? Ele falou, agora já. E saiu dali, foi falar com o anestesista, né? E realmente foi tudo muito rápido dali. E a cirurgia toda, assim, foi muito perfeita, foi muito legal. Tirando a parte que eu não queria aquele médico fazendo o parto, mas tudo bem. Aí vocês vão falar assim, tá, mas por que não trocou de obstetra, né? É porque no início eu fui com a minha ginecologista e aí infelizmente ela não era obstetra, eu tive que trocar. E aí eu troquei, peguei uma outra. Foi muito difícil de achar, porque a maioria, só atende se quiser fazer cesárea, só atende se quiser fazer cesárea. E foi muito difícil de achar, tu conseguir achar alguém que atenda pelo seu plano e que queira fazer parto normal, que foi o que eu procurei no início, né, que a maioria queria só cesárea. Aí eu achei uma outra ginecologista, mas ela foi assim, tanto eu quanto o meu marido achamos assim muito antipática, não era legal, não, sabe, uma pessoa muito fria. E aí lá fui eu de novo procurar, e aí a minha cunhada indicou esse, né, então assim, pra minha cunhada ele foi muito bom, ela adorou, mas pra mim, comigo não funcionou, não deu certo, eu não gostei dele, mas continuei com ele o tempo todo, porque não ia trocar de novo, não convinha, né, ficar trocando várias vezes e tudo mais, então continuei, e daí tá, aí a cirurgia, tanto que assim, não teve nenhuma conversa a respeito de parto, assim, tipo, o parto normal funciona assim, 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 parto cesárea funciona assim, assim, assim e tal. Ele nunca fez isso numa consulta, nunca fez nada disso. Então, assim, eu não sabia nada mesmo sobre a cesárea, só o que a gente escuta falar por aí. A cirurgia foi bem legal, foi muito rápida e o hospital, assim, nota 1000 pro hospital. Tinha acho que tinha 10 pessoas lá na sala de cirurgia, acho que entre o médico, anestesista, auxiliar, estagiário, que acho que tinha alguns estagiários ali. Uma mocinha foi lá me chamar na sala que a gente estava esperando, né? E me levou pra sala de cirurgia e meu marido ficou esperando na salinha. Aí eles começam a te preparar pra anestesia, né?
E ela explica, e todo mundo me falava que anestesia de cesariana, a pessoa tinha que ficar corcunda, com as costas toda virada pra tomar. E eu não achei que foi tudo isso, eu tive que só colocar os ombros assim pra frente, não foi nada demais. E não foi nada demais, assim. A enfermeira tinha uma enfermeirinha pequenininha ali, que acho que ela era estagiária, porque ela era bem novinha, segurando a minha mão. E, tipo, quando a agulha entra, assim, tu sente, assim, que é estranho, uma agulha entrando nas tuas costas, então eu já na hora fiz assim, aí eles, não pode fazer isso. Aí eu já me controlei, não foi tão dolorido assim, tipo, foi um pique mesmo, assim, nada demais. E aí eles já me deitaram e já começaram a colocar todos os aparelhos, assim, e tal. E no quadro, onde tem teus dados ali, tuas informações, teu peso e tal, escreveram Bem-vindo Giovanni, desenharam um ursinho com uma coroinha, colocaram uma playlist de parto imunizado, que tinha umas musiquinhas bem legais. E eu só tava, a única coisa que me preocupava nesse momento, como eu falei, já fiz outra cirurgia, então eu sabia que era tranquilo. Mas a única coisa que tava me preocupando é que eu pedi umas 3 vezes pra trazer meu marido. Porque depois que eles te colocam a anestesia fez efeito, eles já começam a te cortar tudo ali rapidão e tal. E já estavam me cortando e nada de chamar meu marido. E eu tava muito nervosa que meu marido, que acontecesse, tipo, nasceu e o marido ainda não chegou. E eu tava muito preocupada com isso, eu tava nervosa com isso, porque eu queria que ele estivesse ali. E aí eu perguntei umas 3 vezes pra enfermeira lá, tá, não vai chamar meu marido, meu marido, meu marido. Então, gente, é a terceira vez que eu sento aqui pra gravar esse vídeo, vamos ver se agora eu consigo terminar. Então, daí meu marido já veio, aí foram lá e chamaram ele, e aí eu fiquei mais tranquila. E dali foi muito rapidinho, o Giovanni já nasceu, eles só indicaram ali qual era o lugar que meu marido tinha que ficar. E aí o Giovanni já nasceu, e tem bastante gente que fala, né, que fica com os braços amarrados lá na maca, o meu não ficou, foi bem tranquilo. E também aqui dei só mais uma coisinha pra reclamar do meu obstetra, é porque eu vi que bastante gente tem a opção do marido, né, do pai cortar o cordão e tal, e não foi falado nada sobre isso lá na hora, ninguém perguntou nem antes, né, nem durante se o meu marido queria fazer isso e tal, não, foi tudo lá na correria, o médico rapidão, apressado, né, fez, e daí eles trouxeram ali do meu ladinho, né, pra eu dar um oizinho rapidão. E aí eu não sei se era uma pediatra, uma enfermeira, foi junto com meu marido, era na mesma sala, mas eles foram junto ali no cantinho pra ver o peso, o tamanho, ver se tava tudo certo, ver se tá tudo bem com ele, né? E daí essa pessoa, que eu não sei se era enfermeira ou pediatra, já trocou ele também. Aí ela dá pro meu marido volta ali comigo enquanto eles estão terminando de me fechar. Aí dali a gente vai pra uma outra sala e tudo o meu marido me acompanhando e o Giovanni junto. Em todos os momentos ele sempre estava junto com a gente. Daí a gente foi numa outra sala, que acho que é um procedimento da Unimed, ao menos aqui na minha cidade, porque as outras cirurgias que eu fiz também foi assim. Eles te deixam numa sala ali até passar o efeito da anestesia, até que você consiga mexer as suas pernas sozinhas, até que você consiga levantar assim o seu bumbum sozinha. Você fica nessa salinha. Eu fiquei ali, eu acho que, sei lá, eu fiquei até 1h da tarde, mas é porque deu uma confusão que, enfim, por causa do Covid, só saía uma pessoa sozinha da sala, enfim, demorou, não tinha quarto, eu acho, não sei, demorou bastante ali, também porque demora pra passar o efeito da anestesia, né? Quando você vai pro quarto, você sozinha passa da maca que você tá pra sua cama do seu quarto. Ao menos aqui é assim, por isso que eu tinha que esperar passar o efeito da anestesia pra daí eu ir pro meu quarto. Aí nesse tempo ali eles já tentaram fazer o Giovanni mamar, mas só que ele não queria pegar de jeito nenhum. E aí só no final da noite desse dia aí é que a gente foi perceber que ele deve ter engolido algum líquido ali na hora do parto, porque ele tava muito enjoadinho, assim, ele já tinha vomitado algumas vezes durante o dia, e a gente tentou fazer ele mamar durante o dia inteiro, e ele não mamou esse dia o dia inteiro.
Eu recebi bastante enfermeira que ia lá no quarto, pegava no meu peito, apertava, via que tinha leite, tinha o colostro, mas ele não queria mamar de jeito nenhum. A gente tentou sentado, tentou de diversas maneiras assim. A enfermeira abria a boquinha dele, enfiava o meu peito lá na boquinha dele, mas ele não mamava de jeito nenhum. E aí só no final da noite que a gente foi perceber que foi porque ele tinha engolido alguma coisa ali na hora do parto, que ele tava muito enjoadinho, vomitando. E aí foi feita uma limpeza nele. E aí depois ele começou a mamar. Que até então ele não tinha mamado. E que mais? Acho que da cirurgia foi isso, foi tudo muito rápido ali. Aí nos passaram para a sala da anestesia, depois que passou a minha anestesia, a gente foi pro quarto. E como eu falei, tudo, não, tipo, em nenhum momento pegaram meu bebê e levaram, e depois trouxeram. O tempo inteiro ele fica comigo e com o pai. Se tinha que fazer alguma coisa era rapidinho, eu não me lembro de meu marido ter que sair assim com o Giovanni, acho que não. Mas se tivesse que levar o Giovanni em algum lugar, o meu marido ia junto. E daí no quarto, depois a gente foi pro hospital na terça, né? E a gente ficou até quinta de manhã. Quinta era mais 7 horas da manhã da quinta-feira. Eu recebi alta, então era umas 10 horas da manhã, a gente saiu do hospital e foi pra casa. E aí o quarto foi super tranquilo, a gente era um apartamento, não era quarto compartilhado, então era só eu e meu esposo lá naquele quarto e o bebê, né? Então foi bem tranquilo, foi bem gostoso. O hospital era muito legal, a maternidade, né? É uma maternidade. A gente recebeu várias enfermeiras que iam lá e ajudavam, perguntavam se a pega do bebê estava certinha, se não estava, para ajudar ele a mamar. A gente recebeu fonoaudióloga para ensinar ele a mamar. Ele fez teste da orelhinha, teste do olhinho, tomou já 2 vacinas lá. As 2 primeiras, que é da BCG e a outra que eu não lembro o nome. E deixa eu ver o que mais. A gente recebeu também visita de psicóloga, pediatra. E se algum profissional que foi além ali, depois eu deixo aqui, mas eu não lembro agora. E aí a gente teve um problema, na verdade, comigo, porque eu tenho estenose de uretra, né, que é um probleminha que a gente tem na uretra, que dificulta para fazer xixi e tudo mais. É bem incomum em mulheres, na verdade. Acho que só afeta 2% das mulheres. E aí, na hora de fazer a cirurgia, eles não conseguiram passar sonda em mim, que pra fazer a cirurgia de cesárea usa sonda, né? E como o meu canal é muito estreito, eles não conseguiram passar a sonda. E aí o meu médico falou assim, a gente vai fazer assim mesmo, acho que não vai precisar. Qualquer coisa, se você não conseguir fazer xixi depois, a gente chama um urologista pra passar sonda em ti. Só que aí é ruim essa coisa de trocar de plantão e tudo mais, porque cada médico pensa de um jeito, né? Depois da cirurgia eu fiquei sem fazer xixi, e aí era meio-dia por aí, a cirurgia, o meu bebê nasceu 8h45, né? Aí a cirurgia foi rápida e tal, era por volta de meio-dia, mandaram colocar uma comadre ali em mim pra ver se eu conseguia fazer xixi. Obviamente que eu não consegui, né? Aí eles falaram que então tinha que chamar o urologista, mas daí trocou o plantão bem nesse momento. E aí a outra plantonista falou assim, não, porque em função da anestesia que ela tomou, ela vai ficar até 12 horas sem fazer xixi, então vamos esperar o final dessas 12 horas, e se ela não fizer, a gente chama o urologista. E aí passou a tarde inteira, eu não consegui fazer xixi, não consegui fazer no banho. Eu tava usando aquelas calcinhas de fralda, e eu tava usando aquelas calcinhas plásticas, eu tentei ali deitada mesmo na cama do quarto, tentar relaxar e fazer na fralda, que depois era só trocar, não consegui. Fui lá no banheiro depois sozinha, tentei fazer, não consegui. E tentei ficar em pé sozinha lá no chuveiro, tentei fazer xixi e não saía de jeito nenhum. Aí então, e daí todo mundo vinha e colocava o Giovanni no meu colo, né, pra tentar fazer ele mamar. E aí eu não aguentava mais, porque a minha bexiga tava estourando de vontade de fazer xixi, aí colocava ele em cima e doía muito. E aí quando era umas 9 para 10 horas, eu acho, uma enfermeira foi me dar os remedinhos lá e tal, né? E aí eu falei pra ela, pelo amor de Deus, eu preciso fazer xixi, eu não aguento mais, eu preciso, passa a sonda em mim,
Aí ela falou assim, tá, mas tu não fez xixi ainda? Eu falei, não. Ela falou, a enfermeira que tava antes de você falou que você tinha feito. Eu disse, não consegui fazer até agora, já tentei um monte, não consigo. Passa sonda em mim. Ela disse, não, vou chamar o urologista. Só que a maternidade fica em outro lugar, fica longe do hospital, então teria que chamar o plantonista do hospital para vir ali. E eu falei assim, não precisa, faz você mesmo, passa a sonda, porque até eu tenho um urologista que me acompanha, né? O meu urologista sempre pede pra enfermeira dele passar a sonda, então, né, tranquilo, passa a sonda em mim, eu só preciso fazer xixi. E aí ela foi lá e tentou passar e não conseguiu, e aí ela pediu ajuda. E aí veio outro obstetra tentar passar a sonda que também não conseguiu. E aquilo é muito doloroso, é muito chato para as pessoas que têm a estenose, que o canal ele é mais fino ainda, ele é menor. Então é mais difícil, é mais doloroso e aquilo foi horrível. Eu chorei um monte, assim, foi muito difícil. Aí a enfermeira desistiu, o obstetra desistiu e aí eles chamaram então o plantonista, o urologista plantonista da Unimed naquele momento, que deu sorte que era o meu próprio urologista. E aí então eu tive que esperar ele chegar, e aí ele chegou, e aí ele passou a sonda e eles tiraram 1,5 litro, eu acho, de xixi de mim que tinha ali. E aí depois eu aliviei bastante, no outro dia eu já fiz xixi normal, e aí já resolveu esse problema. E também eu esqueci de falar do banho, né? Na terça-feira mesmo à tarde, veio uma enfermeira pra me ajudar, me dar banho ali e tal. Depois que eu comi, eu cheguei no quarto, já tinha passado as 2, ou era 2 horas. E aí eu que tava morrendo de fome, mas eles não me deram comida, porque já tinha passado o horário do almoço, eles trouxeram café. E daí depois eu tomei banho, uma enfermeira me ajudou. E depois eles também, antes disso, eles deram banho no Giovanni. Veio uma enfermeira e aí o meu esposo e a enfermeira deram banho no Giovanni. Foi o primeiro banhozinho dele, ele chorou bastante, eles deram na banheira. Aqui em casa a gente não dá banho na banheira, a gente dá banho no chuveiro. Porque além de a gente ter pouco espaço aqui, fica melhor para não ter que ficar arrumando banheira e tal. E também porque é um momentinho assim dele com a gente e tal, ele não chora. É difícil o banho que ele chora, assim, a maioria dos banhos ele não chora, é bem mais tranquilo. Porque ele se sente protegido no colo do pai, assim, então é bem melhor. E a gente dá banho nele assim aqui em casa, mas lá foi na banheira. E é isso, acho que foi tudo isso que aconteceu. E aí na quinta-feira de manhã às 10 a gente já ganhou alta, tanto eu quanto ele. Viemos pra casa e foi isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu relato. Se eu esqueci alguma coisa eu vou deixar aqui embaixo ou vou anotar aqui em algum lugar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, me segue no Instagram, é @ig.ketrin e deixa seu joinha aqui, por favor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.